Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Daqui a pouquinho estaremos com o querido pastor Eliseu Gomes, ele que venceu o Covid, tá? É isso mesmo. Dentro de alguns instantes estaremos todos juntos. Eu tenho uma grande novidade para vocês, tá bom? Eu tenho uma ótima novidade para vocês, mais uma, tá? E estaremos juntos daqui a pouquinho com o pastor Eliseu, tá? Para que nós possamos dar esse grande bate-papo, ele já está aí. Antes eu estar chamando o pastor Eliseu, eu quero deixar aqui 3 dicas de livro para vocês, tá bom? A grande live de hoje é especial, de um cara que venceu o Covid, cara que superou essa adversidade, ele quase morreu, né? Nós entramos em oração, crentes, não crentes, católicos, muita gente orou pela vida do pastor Eliseu e ele saiu vencedor, né? Saiu vencedor demais. Mas antes quero deixar aqui 3 dicas para vocês, de leitura, tá bom? Vou estar gravando um vídeo dando dicas de leitura de bons livros. Primeiro livro da editora Vida Nova, minha editora favorita, Fator Melquisedeque, né? Do Dom Richardson. Esse livro é sensacional, Fator Melquisedeque. Não tem tempo agora de falar sobre ele, mas eu indico bastante. É um livro importantíssimo. Na parte de devocional, eu indico o Talmidim, do Ed René Kivitz, da Mundo Cristão. O meu já está bem surradinho, que é bem velho, mas muitas coisas eu pego aqui do Talmidim, tá bom? Talmidim, são 2 Talmidins, esse aqui é o primeiro Talmidim, Passo a Passo de Jesus, pela editora Mundo Cristão. E o segundo, para esse momento difícil que nós estamos vivendo, eu indico para todos vocês, olha aqui, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, do grande mestre Timothy Keller. O grande mestre Timothy Keller, também da Vida Nova. Esse livro eu ganhei no meu aniversário. Esse livro é fenomenal, tá? Fenomenal. Então vale a pena para você até presentear alguém, para você estar lendo. Esse momento aqui de fala sobre caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Bom, Talmidim, para você ter reflexões diárias sobre a vida de Jesus. Fator Melquisedeque, para você entender um pouquinho sobre a graça de Deus agindo. Esse cara teve uma mente sensacional, tá bom? E a Bíblia, aqui, eu estou no altar da comunidade, ok? E eu prometo que daqui a pouquinho estarei falando uma super novidade, né, Matheus Bruno? Super novidade, tá bom? Daqui a pouquinho, hein? Já temos rádio, Spotify, já estamos em várias plataformas, ok? E daqui a pouquinho a gente vai estar falando para vocês uma super novidade que já está no forno, vai ser super demais. Então, sem demoras, sem muitas demoras, estarei agora convidando, né, nosso querido pastor, que a música aqui, não sei se a música está valendo. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Maravilha de Deus! E aí, pastor Júnior? Você tá bem? Tossindo um pouquinho. Mas faz parte. Tô bem, graças a Deus, tô bem melhor. Podendo... A Adriana tá aí também, tá lá Adriana, beijo, querida. Tamo junto. Luiz Ramos, top demais. Tamo junto, Luiz. E tô melhor, tossindo um pouquinho, mas o médico falou que é normal, depois de tudo que eu passei. E ontem eu tive uma consulta com o médico, ele falou que reclamei um pouco de um cansaço que eu estou tendo, e uma das coisas que ele falou foi o seguinte: beijo, Adriana, meu amor.
Foi uma das coisas que ele falou foi o seguinte: você chegou perto da morte, então seu corpo ele ele está meio que renascendo, né? Então assim, Claro, mas eu tô bem melhor, graças a Deus. que bom. Gerry, pastor Gerry, tudo bem, querido? Deus abençoe. Isaías Fonte, Thaís Júlia, pastora Thaís Júlia, o pessoal está chegando aí. Deus abençoe, é um prazer a companhia de vocês. Bom, antes da gente começar o nosso papo, né, você falar que você andou pelo Vale da Sombra da Morte, literalmente, você está em qual cidade nos Estados Unidos? Então, eu moro numa cidade chamada Nashua. É bem na borda com Massachusetts, mas essa cidade fica em New Hampshire. Para tentar situar o Uhum, pessoal geograficamente, é como se eu morasse em Belém do Pará. É bem ao pode norte crer. dos Estados Unidos. Já a fronteira com o Canadá, o estado que eu moro, já Já é chegando fronteira no com... Canadá. faz divisa com o Canadá. Mas eu Muito tô frio aí, Eliseu? agora não, mas eu estou assim, só para situar melhor, eu não estou próximo do Canadá, eu estou bem ao sul dessa cidade, então eu estou mais próximo de Entendi. Massachusetts do que do Canadá. Frio não, agora, apesar de que existe uma previsão de neve amanhã, mas a gente já está na primavera, então assim, o frio, o pico do frio mesmo já passou, o inverno já passou, e agora começa a primavera, e o clima está bem ameno, isso me ajuda muito na minha recuperação, porque eu posso sair, dar uma caminhada, e isso se torna, assim, não diria fundamental, mas ajuda muito. Entendi, entendi. É, essa cidade, ela está na região metropolitana ou ela está mais para o interior mesmo? Aqui, assim, o interior aqui é muito relativo, né? Assim, Uhum, é uma cidade interiorana, considerada interiorana, mas, uhum. como eu falei, a gente está bem próximo a gente está a 40 minutos de Boston e, e as cidades aqui sempre tem uma main street, uma rua central, uma avenida que tem de tudo. Então, assim, é interior, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura de cidade grande. Tem aqui a Best Buy a 5 minutos a pé de casa, tem shopping. Enfim, é uma cidade interiorana, mas com uma estrutura bem, bem legal. É um clima mais bucólico, mas porém tem uma estrutura, claro, de primeiro Exatamente. mundo, né? O que eu Exatamente. queria perguntar pode falar. Não, não, é isso mesmo. É isso aí. O que eu queria perguntar é exatamente dentro da questão do hospital. O hospital, porque você esteve em dois hospitais, correto? Exatamente. Você primeiro foi diagnosticado e medicado na sua cidade, em Nashua, né? Isso, Nashua, Nashua. isso. E, e depois você foi transferido para Boston. Não, O centro. Não, desculpa, pastor. não, só para a Eu gente poder fui, entender, pode falar, só para a gente poder não, entender. eu fui internado num hospital aqui próximo da minha casa, na emergência, e depois eu fui transferido para um outro hospital aqui mesmo em New Hampshire. Aí sim, Ah, sim, esse hospital sim, é bem ao norte, mais próximo da borda com o Canadá. Eu não com o cheguei aí Canadá, mais para próximo. Boston. Entendi. Ah, você não chegou aí para Boston, não. Não, não. Entendi. E Eliseu, me diz uma coisa, quando foi que você começou a sentir os primeiros sintomas? Como é que foi Então, isso? pelo que eu me lembro, que a Adriana me fez recordar, eu comecei, acho que numa quarta ou quinta-feira, de repente ela está ouvindo, de repente ela pode até vir aqui dar uma lembrança nisso. Uhum. Pelo que eu entendo, eu lembro, e ela me fez, como eu disse, me fez relembrar, eu comecei a ter, assim, numa quinta-feira ou quarta, eu comecei a ter. Segunda-feira, né? Você foi no hospital, quarta você foi internado. Mas antes eu comecei a ter umas tosse, né? Isso foi evoluindo. Aí na segunda-feira eu comecei a perder respiração, ou seja, de quinta para segunda, de uma determinada semana, eu estava com tosse, aí na segunda eu comecei a ter crise respiratória, comecei a passar sentir muito cansaço,
Fui no hospital, o médico me passou uma bombinha, eu voltei para casa na segunda, terça-feira eu passei muito mal, aí na quarta eu já não estava aguentando mais, mal nesse cansaço excessivo e numa dificuldade de respiração. Aí na quarta eu fui internado nesse hospital aqui perto de casa, na emergência. Entendi. Cefaleia, diarreia, você teve esses sintomas? Não, só Nada. A dificuldade em respirar, a tosse seca. Só. A tosse no início e depois se agravou com essa dificuldade para respirar. Um cansaço muito grande e puxando a respiração, vinha bem pouquinha. E aí chegou na quarta-feira, como eu disse, de manhã chegou no estado que eu tive que ligar para a Adriana, que ela estava trabalhando, para ela vir me levar pro hospital, para urgência, que eu já cheguei no hospital assim, de cadeira de roda. Eu já cheguei, o cara lá no hospital, ficou pessoal na frente, né, os recepcionistas, fora do hospital. Aí perguntou, você quer uma cadeira de roda? Eu falei, quero. Eu não estava aguentando, saí do carro, sentei na cadeira de roda e já me levaram para dentro do hospital. Você fala fluentemente inglês? Deu para se comunicar? Fala tranquilo? Minha filha traduz. Eu falo, assim, eu me viro. Mas em termos técnicos a respeito de hospital, essas coisas, aí minha filha, nesse aspecto, foi me ajudando na tradução. Só que depois que eu entrei, nem minha filha, nem minha esposa entrava mais. Porque o hospital já estava com todo mundo em alerta por causa do Covid. Então, quando eu entrei, eles já mediram minha temperatura e perguntaram para minha filha o que eu estava sentindo. Ela traduziu. E aí eles falaram, vocês duas ficam aqui, e o enfermeiro já me pegou na cadeira de roda e já me levou para dentro. Entendi. Eu quero dar só uma pausazinha, falar duas coisas. Primeiro, fique à vontade para você respirar, para você tem todo o tempo do mundo, tá bom? Para você não se cansar muito. Se você quiser recorrer à Adriana, pode chamar a Adriana para ela poder participar da conversa, tá? E eu quero aqui dar a honra a esse cara aqui que está falando um testemunho forte, o Elion Salles, nosso amigo Elion. E o Elion, eu estava chegando em casa, eu me lembro que eu estava chegando em casa, era mais ou menos umas 5h40, e o Elion me manda uma mensagem, falando, você está sabendo do Eliseu? E eu acabei de chegar em casa, e eu já tinha tido um dia totalmente devastador, porque eu estou trabalhando numa área do governo, e a gente está vendo muita coisa acontecer. E o Elion, ele já chegou, ele já falou, olha, aconteceu alguma coisa com o Eliseu, você está sabendo? Aí eu já fui logo nas redes sociais, aí eu já entrei em contato com ele, falei com a Adriana, e assim, o Elion foi um cara que mobilizou muita gente para orar também. Claro, todo mundo orou, foi algo assim sobrenatural que aconteceu, e quero assim agradecer ao Elion por ter sido esse canal de bênção para nós, né, para poder a gente também estar orando também, porque muita gente, depois pastor Charles, a gente se mobilizou. Né? A galera te ama demais, te ama demais. Gisele tá aí dando um oi. De Play também, ó, Odilei, lá de Boa Vista. Ela vai falar aí, Adriana? Tá chegando aí não, né? Ela tá aqui do lado, ela tá ocupada com outras coisas. E não passou batom, não passou maquiagem. Não passou perfume. O Eto Oliver. E aí, pastor Eliseu, bom te ver, cara. Isso aí. Glória a Deus. Elion tá falando aqui. Fala, Elion, fala, mais velho. Manda esse neguinho, é uma história. Elion, a banda, né? A banda formada, né, cara? A banda formada aí. E falando sobre banda. Ô, pastor, desculpa interromper. Essa galera aí, o Elion, o pastor Charles, outras pessoas que entraram em contato com a Adriana e pessoas que falam, pô, eu chorei aqui, fulano chorou, a gente... Então, assim, são pessoas que a gente a gente viveu situações e ministerialmente, por outros motivos, a gente se separa, mas a gente tá junto, né? Então, assim, com certeza. A respeito do Elion e o pastor Charles, o Deison, né? De juventude, de trabalho de jovens, a gente guarda
esse amor e essa amizade pro resto da vida. E nessas Com horas certeza. que a gente vê assim o quanto a gente é querido e é amado. Eu particularmente assim fiquei muito feliz depois, né? Depois de saber, a Adriana foi me contando, foi me falando muita coisa. Eu falei, pô, a galera ainda gosta de mim, que lembra de mim e tal. Nossa! Isso me Não sei se ajuda na foi... recuperação. Com certeza. Eu não sei se foi você que postou uma foto em Boa Vista essa semana. Cara, alguém postou uma foto em Boa Vista. Foi um encontro que, inclusive, esse encontro eu realizei. O Charles era o coordenador. E naquele dia o Charles chegou para mim e falou que eu tinha que ser o coordenador regional. Aí era você na bateria, Marquinho no violão, né? Marcos Souza no violão. Uhum. Eu não vou lembrar agora o baixista, mas não sei se... Acho que era Leleco. Eu acho que era... Leco Barros, exatamente, Leco Barros. Eu acho que era Esse aí sabe teclado, tudo. provavelmente. Ó, a Graça entrou aqui agora, a Graça também, o marido dela teve Covid. Eu também, daqui uns dias, quero também bater um papo com a Graça também, tá? Viu, Graça? Em nome de Jesus aí, porque vocês também são vencedores. Agora, pastor Eliseu, falando sobre a questão de bateria, isso fala de coordenação motora, fala de esforço. Como é que você tinha problemas, você tem problemas crônicos, você nunca apresentou nada? Nada, cara, assim, muito pelo contrário, no início do ano, eu sentei com a Adriana e falei, a gente precisa começar a cuidar da nossa saúde, né? A gente sempre cuidou, mas dá um foco maior. E a gente começou, eu me inscrevi nós dois nos inscrevemos numa academia de ginástica, a gente começou a se cuidar nesse aspecto. Eu parei de tomar refrigerante, comecei a rever minha dieta, minha alimentação. E você sabe, eu nunca fumei, sempre fui crente, né? Sempre fui cristão, então nunca fumei, nunca bebi, nunca tive nenhum tipo de atividade prejudicial ao corpo. Estou com 46 anos, então, assim, eu não tenho nenhuma doença pré-existente e pela idade eu não estaria dentro do grupo de risco. Do grupo de né? risco. Então, assim, graças a Deus, como eu disse, nenhuma doença pré-existente, enfim. Então, assim, o pastor Johnny entrou aí lá de Aracaju. Um abraço, Johnny. Um abraço, Johnny. Eu vou vendo aqui a galera aqui do pastor Branco também. Vai falando aí, vai falando. Pessoal daqui dos Estados Unidos, pessoal, amigos meus lá de Aracaju, mas enfim. O pastor então, aqui de Malden, pastor Branco. Um homem de pastor Deus, Branco. Então, Show de bola. Então, assim, eu nunca tive nenhuma doença pré-existente, né? Pré-existente. E isso, pastor Júnior, isso acabou sendo uma surpresa quando eu cheguei, né? Claro. Foi uma surpresa muito grande. Então a gente ficou, assim, foi um baque muito grande, porque, ok, poderia até pegar, né? Eu acho que na minha família acabou todo mundo pegando, minha esposa, mas como aconteceu comigo, foi realmente grave, uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande pela gravidade, exatamente como você perguntou, pelo fato de eu não ter nenhum tipo de doença pré-existente. Eu também estou te perguntando isso porque no trabalho, como eu divulguei bastante, então as pessoas do meu trabalho, eles desciam até minha sala e perguntavam, e aí, e o pastor, e o seu amigo, como é que tá? E a primeira pergunta que eles faziam era o seguinte, ele é do grupo de risco? Eu falei, creio que não. Ele é baterista, ele é um cara que tem uma vida muito saudável, ele sempre foi um cara extremamente saudável, não acredito que ele seja do grupo de risco, não acredito. E assim, e todos ficaram surpresos com isso também. E foi até bom, de certa forma, Deus, Romanos 8:28, Deus tem um plano para tudo, né? Eu acredito que o seu caso é também para alertar as pessoas que o Covid-19 não está escolhendo os seus clientes, né? Ele está pegando todo mundo mesmo. Ele não tem esse negócio de grupo de risco ou de idoso ou pessoas realmente doenças crônicas. Ele está atacando, não sei se você está sabendo, o Júnior da Igreja Presbiteriana, foi um
padrinho de casamento nosso. Ele faleceu há 2 semanas atrás, servidor da Prefeitura de Vila Velha. Foi extremamente, assim, triste, né, a notícia. Recebemos na hora do culto, então não foi fácil, não. E o tratamento no hospital, pastor? Nos 2 hospitais? Então, no primeiro hospital, eles me trataram com a cloroquina. Então, eu fui internado numa quarta. Até a quarta seguinte, o remédio não fez efeito. Me trataram da melhor forma, mas o remédio não fez efeito. Mas no outro hospital, aí eles me transferiram, que aí foi um processo bem de Deus mesmo. Essa quarta-feira foi a quarta-feira do milagre. Do milagre, onde Deus... As portas se abriram. Onde Deus fez tudo, assim. A gente, talvez você vai me perguntar sobre isso depois, mas só para fazer uma cronologia, nessa quarta-feira eu já estava sem nenhum funcionamento do meu pulmão. Meu pulmão já tinha parado. Sim. Era só o respirador, né, que eles me entubaram nessa semana, então era só o respirador. A minha esposa já estava orando com as pessoas já há uma semana, e nessa quarta-feira eles chamaram toda a família para me ver. Assim, isso era... Aqui é sinal de... já está... Extremoção médica. Por aí. Então, quando eles chegaram, ainda nesse hospital aqui, aqui perto de casa, aqui na cidade onde eu moro, eu tenho até uma foto, que eu nem publiquei essa foto ainda, que é uma foto muito impactante, assim, porque a Adriana foi lá na UTI e eles me viram, meus filhos me viram no vidro, né? Eu na UTI e entubado. É uma coisa muito, muito triste. E eles viram, e a Adriana aproveitou aquele momento para orar, para poder cantar, fazer um louvor, fez um culto ali, né? E ela com as crianças fizeram um culto ali. Me desculpa se eu me emocionar, porque são coisas que a gente fica fragilizado. Eu já estou fragilizado e eu vou lembrando de algumas coisas. Porque é o mover de Deus, né? É o mover de Deus. E o médico falou com ela, olha, pediu a ela autorização para não me reanimar, porque o que eles iriam fazer? Era a última alternativa, eles iriam fazer uma manobra comigo, que eu não sei o nome técnico uma manobra para poder fazer com que o meu pulmão voltasse a funcionar meio que manualmente. Só que a água do meu pulmão iria para o coração, então meu coração ia parar. Então eles pediram para que ela assinasse um documento para que eles não me reanimassem. Porque se eles me reanimassem, eu ia voltar em estado vegetativo. Então, assim, um protocolo, né? É uma cobertura que o hospital quer ter. E minha esposa, numa atitude de fé, ela falou, olha, doutor, e minha filha traduzindo, um intérprete traduzindo, eu não vou assinar nada, quem determina a vida ou a morte do meu marido é Deus. Glória a Deus. O médico entendeu, né? A postura de fé dela, mas mesmo assim ele falou, olha, vocês têm um tempo, né, para poder decidir. E aí ela falou, ok. Aí ela saiu, foi orar, aí ela entrou em contato com o pessoal, a Dalila até falou aí, a quarta-feira foi tensa, porque ela falou, olha, Eliseu está desenganado, então vamos orar, porque foi essa a palavra do médico foi isso que o médico deixou claro. E aí, Júnior, foi um mover de oração lá em casa, ali no Aribiri, que você conhece ali. Depois, os meus irmãos foram ali para o quintal ali, nosso ali, e o povo orava e clamava. Os vizinhos vieram para saber o que estava acontecendo, e alguém ia falando, olha, o Eliseu está mal, e o povo está orando. Os vizinhos entravam no quintal e se uniam em oração. Meu Deus, aleluia! Ficaram ali olhando e intercedendo do jeito deles, e a família, a igreja, enfim, começou a mover. E dentro desse mover todo, Deus falou com a Adriana o seguinte, olha, o rei vai mudar, as coisas vão mudar. E nisso que Deus foi dando essa confirmação, o irmão dela também ligou para ela e falou, Adriana, tira Eliseu desse hospital. Irmão dela que nem, assim, sabia da situação, obviamente,
mas ainda não tinha ouvido nada a respeito dessa mudança, e ele ligou e falou, tira eles desse hospital. Deu uns minutos depois, o próprio hospital ligou para a Adriana e falou, olha, nós vamos transferir o Eliseu. Ela diz o seguinte, Eliseu, quando o hospital me falou isso, veio uma paz, ela diz assim, uma paz que excede todo entendimento, que a palavra de Deus diz. E ela até dormiu nesse dia, ela falou, dormiu bem nessa noite, porque os médicos, foi algo assim fantástico, porque os médicos dessa quarta para madrugada, para manhã de quinta, o hospital já conseguiu uma unidade móvel com a mesma estrutura da UTI, porque a viagem que eu ia fazer é de 1h30 a 2 horas até a borda, até para esse outro hospital. Então, existiu o risco da viagem, de acontecer alguma parada, e enfim, e porque era uma viagem longa, ainda que as estradas aqui sejam boas, mas é uma viagem longa, para o meu caso, Claro. né? Então, Claro. Então, conseguiram uma boa UTI, conseguiram um médico e um enfermeiro. O médico chegou a dar o número pessoal dele para uma amiga nossa que fala bem o inglês, que estava intermediando tudo, que ela é enfermeira, e deu o telefone pessoal dele para ela e falou, ó, você pode ir ligando para mim, monitorando até a gente chegar lá no outro hospital. E aí, ainda respondendo essa pergunta sobre o tratamento, e aí na madrugada de quinta, eu fui transferido para esse outro hospital, e aí, o pastor Júnior, eu falo muito isso, parece que Deus me levou para uma antessala do céu. Porque esse hospital, cara, foi assim, a minha salvação. A minha salvação, né? Esse hospital, assim, eu cheguei lá entubado, eles mudaram a medicação, começaram a me tratar com uma medicação que era teste. Eu fui meio que uma cobaia. Eles começaram a me tratar com remdesivir. E aí, em 9 dias, cara, em 9 dias eu já estava saindo da UTI. Bem melhor. Em 8 dias, eu acho, 7, 8 dias, eu já estava saindo da UTI e já estava indo para o quarto. Então, assim, foi algo tremendo. Então, assim, nesse segundo... Eu fui bem tratado nesse primeiro hospital, lógico, só que a medicação não estava dando certo. Mas aí, quando eles me transferiram para esse outro hospital, além da medicação fazer o efeito, e na medida que ia fazendo efeito, eles iam comunicando para a Adriana e eles iam falando, olha, ele chegou 100% de respirador, aí diminuiu para 75%, diminuiu para 45% logo, na primeiro update que eles deram, na primeira atualização já caiu para 45% de ventilação, ou seja, meu pulmão começou a voltar ao normal, aí dentro de 8 dias, 7, 8 dias, dentro de uma semana praticamente, eu já estava com 100% do meu pulmão funcionando e assim, um tratamento incrível. Nesse outro hospital também, assim, foi fantástico. Só para você ter uma ideia, para me concluir, quando eu saí da sedação, eu cheguei na quinta, a previsão é que eu saísse da sedação, acho que na terça ou quarta. Na segunda, eu já tinha acordado. Eu até liguei para a Adriana na segunda, ela não acreditou. Ué, você mesmo? Então, assim, aí na segunda, quando eu acordei e tive noção de como eu estava, percebi que eu estava assim, bem mal, porque eu vi que eu estava dentro de um ambiente de UTI, com um catéter enfiado aqui, eu sentia assim, um catéter aqui, e depois eu descobri, o médico me falou que esse catéter ele jogava medicação direto para o meu coração. Aí eu vi um catéter no meu braço, aquele monte de fio e um pouquinho de oxigênio no meu nariz para poder me dar um suporte de respiração. E eu falei, eu não estou bem. Aí eu achei, inclusive, que eu estava no mesmo hospital. Eu estava no hospital que eu tinha sido internado. Olha. Né? Eu estava assim, totalmente perdido, mas sabia que eu estava numa UTI. Aí, quando eu vi os médicos trabalhando, que tinha um espelho que mostrava assim, a parte administrativa dos médicos da UTI, e eu vi aqueles médicos trabalhando com tanto afinco, alguns até literalmente correndo. E o cuidado dos enfermeiros comigo, eu falei, opa, eu estou sendo bem cuidado, eu vou ficar bem. Né? Mas o cuidado do hospital, principalmente esse segundo hospital, foi fora do comum. Fora do comum. Amém.
Bom, galera, eu acho que vocês precisam dar um glória a Deus aí, uma aleluia, porque eu estou segurando o choro aqui. O Luiz, eu quero registrar aqui que o Luiz falou. Luiz, você está dizendo que saiu agora no telejornal, né, que o corona sofreu uma nova mutação. Ele está tendo essa mutação, no Equador teve uma mutação, no Brasil teve uma mutação, na África teve uma mutação. Então, esse é um vírus realmente muito letal, não é brincadeira, né? Mandar um beijo para a igreja Gileade, a Sueli está mandando, falando que está aqui conosco. Sueli, um grande beijo, obrigado pela sua né, participação conosco. E deixar uma coisa bem clara, né, pastor Eliseu? As pessoas precisam entender, as pessoas da Flórida, o Luiz está na Flórida, as pessoas precisam entender, até para eu descansar um pouquinho aí, que quando a pessoa morre, por exemplo, a letalidade do Covid, nem sempre é por causa do Covid em si, mas você observe bem, você poderia ter uma trombose, você poderia ter, né? Você poderia ter uma parada cardíaca, você poderia morrer por várias complicações. Então, as pessoas precisam entender que, na verdade, é evitar ao máximo o Covid, porque o sistema imunológico, ele abaixa, ele vai realmente no chão, e as pessoas precisam se conscientizar que vai morrer por Covid, ou então vai morrer, vai broncoaspirar, ou então vai morrer por um problema de trombose, algo venoso. As pessoas têm que ter essa consciência. Graças a Deus que você estava no lugar certo, na hora certa, porque a estrutura americana, nós sabemos que é infinitamente superior, não é verdade? E no Brasil não está sendo a mesma coisa. O Brasil realmente está sofrendo, é um flagelo que nós estamos vivendo, é um flagelo. Então as pessoas têm que se conscientizar. E outra coisa dentro da sua fala, sobre a questão do cloroquina. É claro que nós queríamos e nós queremos, nós acreditamos que o cloroquina ou o Aviran, que é do Japão, ou outros medicamentos podem ajudar, mas depende muito de cada organismo. Por isso que, infelizmente, nós não podemos bater o martelo e dizer, o cloroquina, porque virou uma guerra, principalmente aqui no Brasil. Para você não surtiu tanto efeito, não surtiu efeito. Não é verdade? A questão, assim, mesmo, realmente o que você falou é pura verdade. Aqui a estrutura é outra. Mas isso não tem impedido de muita gente morrer. Assim, exatamente. A questão, pastor Júnior, é que, infelizmente, até aqui também, a gente vê no noticiário, as pessoas estão politizando essa situação toda. Isso é terrível. É teoria da conspiração, política. A gente que tem a nossa vida firmada em Deus, a gente entende que isso é permissão de Deus. Se é politicagem, se é teoria da conspiração, eu não sei. Se é a China que inventou isso, eu não sei. Mas nós que somos cristãos, a gente precisa entender o seguinte, que tudo isso é permissão de Deus. E nós, sabendo que tudo isso é permissão de Deus, nós não podemos brincar, sabe? E entrar nesse jogo humano. A gente tem que orar, colocar nossa fé em prática, mas a gente precisa também ser prudente com relação a essa enfermidade, a essa pandemia. Quando aconteceu comigo, eu ainda estava no início dessa questão de isolamento. Foi o quê? Há um mês e meio atrás, 2 meses atrás. E mesmo assim, a gente estava já iniciando o processo de cuidado, de isolamento, apesar de que eu tive que trabalhar, mas a gente estava se cuidando. Eu já estava trabalhando usando máscara, já com alguns cuidados de álcool gel, aquela coisa toda. Tinha comprado uns vidrinhos de álcool gel para mim poder já me proteger, porque eu faço um dos trabalhos que eu faço aqui
entregar comida e tal, né? Delivery, tipo Uber Eats, mas aqui é um outro aplicativo. Então, assim, mas eu peguei, não sei como, eu não sei precisar exatamente como foi. Então, assim, as pessoas têm que parar com de olhar para para essa situação toda como algo político, algo que eu não pego, que não vai chegar em mim, e começar a respeitar essa situação. Não respeitar um vírus ou algo mal, de jeito nenhum, mas respeitar toda a situação e se prevenir. Não é um discurso do medo, né? Não quero ser um profeta do caos, ou, enfim, mas as pessoas precisam ter cuidado, porque, como eu falei, mesmo com toda essa estrutura que eu tive aqui, e aqui nesse estado, essa estrutura me ajudou muito, mas Massachusetts, Nova York, tem muita gente morrendo, mesmo com essa estrutura. É um atendimento muito melhor, mas também tem acontecido muita coisa terrível aqui também. Não, respeitando as devidas proporções, óbvio, né? Sim, com certeza. Sueli está falando para levar muito a sério, a Grazi está falando, nós também estávamos tendo todos os cuidados aqui em casa desde que começou, mas infelizmente o meu esposo pegou no trabalho. A questão de pegar o Covid infelizmente o Eliseu ele se protegeu, o seu esposo também, Graça, se protegeu, eu estou me protegendo, mas infelizmente vai acontecer. O grande problema igual hoje eu vi uma notícia realmente assim patética, uma notícia triste e ao mesmo tempo revoltante, né? Por exemplo, os grandes empresários de Belém do Pará desprezaram o Covid, não se protegeram, pegaram o Covid e agora pegaram os seus jatos particulares e estão no Sírio-Libanês e também no Albert Einstein. E no Belém do Pará, nós já chegamos a incríveis 900% no aumento, já está eclodindo lá no Belém do Pará. Então, gente, é uma coisa muito séria. A cidade que você está, ela está fazendo quarentena, estava fazendo, ou está fazendo ainda, né? Quarentena horizontal, vertical, qual é o procedimento da cidade aí? É horizontal, nesse aspecto. Horizontal, né? Ninguém sai, ninguém sai. Tudo fechado, só serviços essenciais. Escola não abre. Meus filhos estão fazendo aula aqui pelo computador. Aí você só sai para alguma atividade essencial. Quem tem que trabalhar não tem jeito. Minha esposa está trabalhando. Eu volto a trabalhar semana que vem, graças a Deus, né? Apesar do emocional ter que ser trabalhado cada vez mais, e eu faço questão de voltar porque graças a Deus eu não tenho mais nenhum problema, mas a gente fica nesse medinho, né? Mas semana que vem eu volto a trabalhar, porém, porque nosso trabalho é um trabalho essencial também, a gente tem que voltar a trabalhar, mas assim, o Estado ele está parado. O governador, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei, né? Mas especificamente de New Hampshire, o governador ele manteve. Existe a previsão de ir voltando gradativamente, primeira, segunda, terceira etapa, mas isso ainda não foi confirmado. As informações que já está rolando os bastidores aqui do Espírito Santo, por exemplo, é que provavelmente nós teremos lockdown, porque o Espírito Santo está fora de controle. Vila Velha perdeu o controle, Praia da Costa. Eu estou na Barra do Jucu agora. No domingo tivemos campeonato de pipa. Olha só, cara, que coisa irresponsável. Pipa. Pipa, cara, é isso aí. Igrejas abertas, igrejas onde tem idosos, é uma coisa lastimável, né? Lastimável mesmo. Isso é fundamental. O lockdown é fundamental. Não, assim, eu não entendo porque alguns líderes eles não entendem isso. Não é questão não é questão de se pensar.
Houve um amigo meu falando hoje que Portugal é um país pequeno, mas Portugal parece que conseguiu enfrentar essa situação Foi, foi, zerando foi. tudo. Então, assim, Zerando tudo. isso é a decisão primeira, é o básico do básico do básico. Se o governo ainda não fez isso, já soltei sim, viu, Elion? E muito. Soltar pipa, Elion falou aqui. Se o governo não tem essa consciência, ele está realmente mostrando que não está cuidando do povo. É lógico que existe uma preocupação econômica. Não é todo mundo que tem condições de ficar parado em casa sem trabalhar, sem ter uma renda. É lógico. Claro. Mas dentro desse Claro. lockdown, eu creio que é possível o governo desenvolver alguma coisa além de dar um sustento, uma grana. Assim, existe alguma coisa. Acho que os líderes falta criatividade, né, para poder tá tendo Legal. uma atenção. Então, o pessoal fica, às vezes, muito fechado num padrãozinho e falta isso. Agora, essa questão do lockdown, isso é primordial, é fundamental. É o que está ajudando muito, como a gente falou, o exemplo de Portugal. Aqui em Nashua, pelo que eu tenho ouvido, apesar de que eu não estou buscando muita informação sobre isso, mas superficialmente que eu tenho ouvido, é que lá no hospital mesmo, uma enfermeira falou, não, a gente está conseguindo controlar aqui no estado. Uma enfermeira falou, até pelo número de casos que chegam lá no hospital. Então, assim, essa questão de lockdown, como está sendo feito aqui, isso é fundamental, isso é princípio, nem se discute, né? Mas aquele negócio, né? Para você fazer isso, exige uma intervenção das autoridades, existe uma série de situações que podem gerar outros problemas. Então, aí vai de cada estado, de cada país. Eu te contar. Entendi. Contar uma experiência, né? Eu estava orando por você. Aí eu não sei se você vai se lembrar que a gente teve uma conversa um sábado. Eu não vou me lembrar agora se foi um seminário, alguma coisa, um sábado lá em Boa Vista. Você chegou cedo, eu cheguei cedo, a gente sentou, a gente conversou pra caramba. Depois você veio até pregar aqui na Barra. E aí eu estava... Naquele dia foi uma conversa muito produtiva nossa. E aí eu estava orando a Deus e falei, Senhor, que eu tenha mais conversas produtivas com Eliseu, que a história dele não se interrompa agora. Porque ele precisa dar muito testemunho, né? E a sua notícia estourou aqui da sua saída, foi no sábado. Eu me lembro que eu estava em casa e aí eu fui até um restaurante comprar comida para os meus filhos. Uhum. E a minha esposa estava em outro local. E quando eu cheguei no restaurante, passou no jornal hoje. Passou no jornal hoje, cara. Você passando... Aí no G1. Isso. E nesse momento eu já fui no G1. E nesse momento eu fui lá no G1, divulguei. Aí eu dei um glória a Deus no restaurante. O cara falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, meu amigo se recuperou do Covid. Agora olha lá a foto dele saindo, né? Essa foto sua fazendo isso aqui, saindo, o que representa para você, Eliseu? Júnior, as lágrimas falam a emoção fala por ela, porque eu lembro que quando eu estava na sexta-feira, pela manhã, os enfermeiros eles vinham fazer o trabalho deles todos os dias, e pela manhã a enfermeira ela me pediu algo diferente dos outros dias, na sexta. Ela falou assim, ela me deu as medicações e mediu minha pressão sanguínea e tal. Ela falou assim, você pode dar uma caminhada no quarto? Eu falei, ok. Aí eu dei uma caminhada, aí eu perguntei a ela, mais uma? Ela falou, yeah. Aí eu dei mais uma, aí eu perguntei, mais uma? Aí eu sentei no... Aí ela falou assim, olha, aí eu achei estranho aquele pedido, porque ninguém tinha feito.
Então, aí depois eu entendi que eles queriam ver minha autonomia. Aí ela falou assim, talvez você vai receber alta hoje. Aí eu falei, sério? Aí ela, precisa do médico confirmar. Aí o médico veio depois. Aquele médico nunca demorou tanto para chegar para me ver, porque ele ia me ver todo dia. Nesse dia ele demorou. Aí ele falou que ele estava muito busy, né? Muito ocupado. Aí ele falou assim, aí depois de umas perguntas e tal, ele falou, senhor Eliseu, você está pronto para ir embora hoje? Cara, aquele dia, como se eu tivesse literalmente renascido ali. O dia que ele falou assim, você pode ir para casa, 5 horas, sua esposa pode me buscar. Aí eu comecei a chorar, ele veio, ele deu a mão na minha cabeça e falou assim, eu vou chorar também. E quando aquela saída ali, que eu vi os enfermeiros perfilados, a vontade era de levantar e abraçar cada um, sabe? De dar um aperto assim em cada um e falar muito obrigado. Porque aquele pessoal ali, cara, é incrível. São demais, né? Nossa! Eu sempre dei valor à profissão, mas minha irmã é enfermeira há muitos anos. Eu já passei situações onde eu vi o valor desse pessoal. Mas ali, cara, aquele pessoal foi usado por Deus para me restaurar a minha vida, sabe? Os enfermeiros, os médicos, o pessoal da fisioterapia. A primeira vez que eu me levantei foi com fisioterapeutas. Uma dupla de fisioterapeutas, uma senhora e uma mulher mais jovem, que eu não podia vê-los, eu não podia reconhecê-los, porque eles entravam no hospital, onde eu estava, no meu quarto, todos equipados com máscara, com visor na frente, roupa especial. Alguns chegavam com o rosto todo fechado, com um tubo atrás e com uma espécie de aspirador, recirculando o ar. Então, eu não conseguia reconhecê-los. Mas quando eu vi aquela turma ali, eu falei, deu vontade de levantar. Mas e a alegria deles era tão intensa que assim, a minha impressão foi essa, assim, poxa, eu renasci, eu estou saindo, não estou saindo do hospital, estou saindo dentro da barriga da minha mãe, assim, né? Para ser um pouco mais claro nessa explanação. Mas foi isso que eu senti, assim, de estar, sabe, isso aqui, ó, poder respirar, cara, nossa, isso é coisa mais fantástica, coisa que a gente tem que dar glória a Deus todo dia por isso, porque eu sei, e outras pessoas que passaram por essa situação sabem muito bem o que é a importância, sabe, de uma atitude tão simples. E eu saí ali respirando e vendo aquele pessoal assim que foi suporte para a minha vida, nesse processo. Então, assim, eu me senti realmente assim, numa vida nova, né? Eu senti realmente Deus me dando uma nova oportunidade. Eu vim de lá, 1h30 de lá, de lá do hospital até em casa, dentro do carro, com minha esposa, minha filha e meu filho do lado, e meu filho alisando minha cabeça, porque eu não parava de chorar, sabe? Assim, voltando para casa, revivendo a minha família. Então, assim, é uma sensação assim, uau, é tremenda, graças a Deus. Que bom, que bom. A gente está chegando ao fim da nossa live, você também precisa descansar, recuperar os pulmões. Eu tenho mais 2 lives hoje, estou tranquilo. É mesmo? Maravilha, cara, maravilha! Você não tem noção. Maravilha, cara. Maravilha, tá ficando famosinho. Lá em casa eu já estou cobrando autógrafo, já falei, para falar comigo. Que legal. Não, assim, eu não refuto essas oportunidades. Eu vejo como oportunidade. Claro. Eu sou pregador do evangelho, né? Você sabe muito bem o que é isso. Claro, então, assim, claro. A gente não abre mão de aproveitar essas oportunidades para falar o quanto Deus é massa. Deus é... Cara, assim, eu sei que... Não, Deus é demais, Deus é demais. Cara, assim... Eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que hoje eu estou falando aqui com vocês, mas minha família poderia estar chorando luto. E eu sei que muitas pessoas, muitos pastores, inclusive, partiram. E Deus foi misericordioso comigo no aspecto de me permitir voltar para fazer a obra dele. Então, assim,
eu não refuto. Eu mando vídeo para a Gazeta, para o TV Sergipe, para a Tribuna, falo com o repórter do G1. O pessoal fala, queria fazer uma live. Eu falo, não, eu vou fazer. Porque assim, eu tô vendo que é uma oportunidade de fazer com que a palavra de Deus ela seja propagada. E como eu falei, nós somos pregadores, então eu falo Claro, mesmo. Eu não tenho claro. ruim, não. Eu não sei se você ficou sabendo, Banda Rara, você lembra da Banda Rara? Sim. Mauri Santos. Gesiel Liache partiu há Sim, 3 semanas atrás. Você ficou sabendo, né? Eu vi umas postagens dele, né? Sim. Mais da cantora, que eu esqueci o nome, eu vi a postagem dela. Então, é isso, cara. É a vontade de... Júnior, assim, eu estou sentindo assim, na minha vida, nesses últimos tempos, o que estar no centro da vontade de Deus. Sabe? E estar no centro da vontade... Eu estava conversando com minha filha e minha esposa hoje de manhã sobre isso. Assim, o fato de você estar no centro da vontade de Deus nem sempre vai ser flores. Então, quando a gente fala assim, que eu quero estar no centro da vontade de Deus, às vezes é uma pancada dessa que Deus dá. Deus permite. Sim. A gente levou uma pancada pesada. Mas eu entendo que isso é consequência de estar no centro da vontade de Deus. Então, assim, a vontade de Deus foi que eu voltasse. Então, amém. Vamos seguir. Mas se a vontade de Deus fosse que aconteceu o que aconteceu com esse membro da Banda Rara, amém. Vamos seguir. Então, assim, estar no centro da vontade de Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Então, as pessoas precisam entender isso. Que o cristianismo, ser filho de Deus, vai além do que uma vida superficialzinha. Se você fala, eu quero estar no centro da vontade de Deus, se prepare. Se prepare, porque Amém. Deus ele vai fazer com você o que ele permitir, o que ele quiser. E eu sinto que foi isso que aconteceu comigo. Deus ele resolveu me usar de uma forma diferente, né? De uma forma bem, bem difícil, mas eu falo que Deus resolveu me usar porque muitas pessoas têm compartilhado comigo o que Deus fez na vida delas através da oração por mim, através do que aconteceu comigo. Então, assim, eu humildemente, eu glorifico a Deus por ele ter usado minha vida mais uma vez, né? De uma forma, como eu falei, de uma forma diferente, mas ter usado de alguma forma. E eu me sinto honrado, né? De ter passado por isso. Lógico, Deus tratou, foi importante para mim, para minha família, pessoalmente. Eu tenho minhas experiências, mas assim, a nível de quantas pessoas foram abençoadas através do que aconteceu e através do testemunho que eu estou podendo compartilhar aqui em outros lugares, eu fico feliz, porque eu não sou digno de amarrar as sandálias de Jesus, como diz João Batista, né? Mas se Deus quer me usar, quis me usar dessa forma, sacrificando minha saúde, me colocando bem próximo à morte, para que outras pessoas fossem abençoadas, amém, vamos embora. E eu tenho falado isso com Deus. Eu oro para que não precise mais. Mas a minha vida, né? Você sabe, desde guri, a minha vida sempre foi para servir a Deus, fazer a obra do Senhor e vamos que vamos. Que bom. O seu caso é parecido um pouquinho com o de Jesus. Ele usou um momento crucial da vida dele, ele usou a cruz como palco, que era do horror, ele trouxe o púlpito da graça, né? Ali ele demonstrou o amor pela humanidade. Deus, ele colocou você no Gólgota, no lugar, no Vale da Sombra da Morte, para transformar muitas pessoas. É um sacrifício, né? Que a gente... Mas a gente sempre pagou um preço, né? Sim. Eu falo o seguinte, o que aconteceu comigo não é nem a poeirinha do que aconteceu com Jesus, assim, né? Mas eu me sinto bem por Deus
está usando uma situação difícil para abençoar outras pessoas. E muitos missionários, muitos pastores pagam esse preço também, de outra forma. Né? Em casa, ali na hora do choro, na hora da luta que a gente passa pela falta de compreensão das pessoas, mas é o nosso chamado. Então, e outras pessoas também pagam o preço para pregar o evangelho. Quantos missionários aí estão morrendo, estão pagando preço em outros países, estão vivendo essa situação de coronavírus aí, dessa pandemia, e situações em países isolados, lugares inóspitos. Então, assim, quem está disposto a pregar o evangelho, o que Paulo passou, né? Eu estou lendo o livro de Romanos, o que Paulo passou, né? O que sofreu para poder pregar o evangelho. Então, é o nosso chamado. Então, assim, se através da minha situação pessoas foram abençoadas, minha família, cara, nossa, o que Deus fez com meus filhos, minhas duas filhas mais velhas, então, não, elas fizeram uma live no Facebook, aí alguém gravou e mandou para mim, e eu pude ver assim, falei, caramba, só isso aí, só o que Deus fez na vida delas, nessa experiência de fé, de oração. Então, assim, essas coisas, assim... Mexeu, né? Nossa, cara, isso aí já vale a pena, né? Então, vamos que vamos, né? É isso aí. Bom. Um beijo a todos. Eliseu, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a todos que participaram. A Grace participou bastante, porque ela viveu na pele também, é uma amiga minha de Eldorado, da Igreja Quadrangular de Eldorado. Legal. Não sei se ela está em Eldorado, qual igreja que ela está, mas Grace é uma amiga que também ela vai estar aqui conosco. Eu quero, assim, agradecer, eu estou orando muito pelos nossos enfermeiros, pelos Amém. nossos médicos. A gente tem que orar muito por essa turma. Essa turma merece, acho que essa turma merece, quando acabar tudo isso, alugar, pegar o carro do Corpo de Bombeiros e botar esse pessoal em cima e a gente fazer uma carreata com esse povo, porque esse povo merece, né? Esse povo merece demais, demais as contas. Eu queria que você deixasse, então, o seu agradecimento e uma palavra para a gente poder, em nome de Jesus, encerrar a nossa live de hoje. Agradecer a todo mundo que orou, as pessoas. A Adriana, ela falou o seguinte, Eliseu, eu mobilizei algumas pessoas, pus alguma postagem no Facebook e começou a vir gente, assim, sabe? As pessoas começaram a aderir, entrar em contato com ela, aderir em oração, né? Vocês aí da Querral também, meus amigos, enfim, pessoas que se uniram com a gente em oração. Então, agradecer porque pessoas que nem me conhecem, né? Às vezes a gente quer orar por alguém, mas às vezes a gente tem algum contato com essa pessoa. E gente que nem me conhece, gente que entrou em contato depois falou, não, eu não te conheço, você não me conhece, mas eu orei por você. Então, eu recebi muita mensagem assim. Então, agradecer pela dedicação desse pessoal em oração. Acho que Deus, quando viu essa galera orando, falou, opa, não tem jeito, não, vamos trazer o cara de volta, porque assim, a gente fez muito... Ele é querido, ele é querido, ele é querido! Não, você não tem noção, cara, de como eu tô tendo a ideia do quanto as pessoas gostam de mim, né? Por onde a gente passou, eu e a Adriana, minha família, a gente sempre fez a obra de... agradecer minha esposa, nossa, eu falo para ela, eu tô vivo por causa dela, assim, o que ela fez, de trabalhar, de correr, e ter que trabalhar, voltar em casa, cuidar da casa, focar nos meninos para que eles pudessem estar bem. Assim, o que minha esposa fez, para mim não é muito surpresa, porque ela sempre se mostrou essa mulher que ela é. Mas assim, quando eu vejo o que ela fez, ela está aqui me ouvindo. Ela, assim, algo assim que me deixou muito mais orgulhoso da mulher que eu tenho do meu lado. É uma parceria, né? Parceria de muitos anos e até que a morte os separe. Ainda bem que não separou agora, né? Então, assim, agradecer a ela, agradecer minhas irmãs, minha família lá no Aribiri, lá no Espírito Santo, aí no Espírito Santo. Que família, cara. Você sabe que a galera é grande, né? Somos em 12.
Então, os 11 caíram em oração e só não, acho que só não vieram aqui porque não está podendo, né? Enfim, mas estiveram ligados com a gente. Então, assim... Vai cair aqui, ó. Vai cair porque tá aí. 1 hora.